Oi, eu sou o Gabriel e esse vídeo é para explicar como eu programei o jogo Pong em Java, que foi a linguagem que eu escolhi para fazer. Que eu importei somente o essencial da biblioteca Java 2D. No método main eu coloquei apenas a criação da janela e do canvas e o keyListener, que vai ser responsável por receber os comandos das teclas, vai receber os valores das teclas e poder assim comandar as barras. Eu criei o jogo para duas pessoas, sendo que cada player é um objeto. E eu passei como parâmetro as posições iniciais das barras. No construtor Pong, eu coloquei o Fred, que ele vai ser responsável pelo delay. O delay vai ser responsável pela taxa de atualização do jogo, que eu defini para 2 milissegundos, que é bastante rápido, deixei o jogo mais difícil. O refresh é onde tudo acontece e as ações que vão ser executadas, ele vai passar por reprint e imprimir o que aconteceu no próximo quadro seguinte. E nos valores iniciais da direção, eu defini como 1. A direção ela vai ser responsável por aumentar ou decrementar a posição da bola. O refresh eu coloquei para se o jogo não estiver pausado, ele vai fazer toda essa lógica aqui. Que enquanto ele estiver pausado, você vai apertar espaço e ele vai despausar. Como no exemplo aqui, se aperta espaço ele continua. Na lógica foi o seguinte: se a bola, a posição X da bola foi igual à posição do X das barras, deixa eu mostrar. Se ela chegar até essa distância e ela chegar na distância do Y, a posição Y da bola, for entre o Y inicial e Y final da barra, que eu defini sendo esses números aqui. Esses números aqui são importantes para considerar o valor, o tamanho da barra, porque senão a bola ela vai passar direto. Ela não vai enxergar esse objeto se eu não adicionar os valores necessários. E esse valor aqui, apesar de não bater com os valores do tamanho da barra, que é 80, foi o mais adequado que eu encontrei através de testes. Foi o ideal que eu encontrei e o que deixou mais jogável. E o que acontece quando a bola ela estiver nessa distância exatamente e estiver entre esse valor da barra, ela vai ser arremessada, ou seja, a posição X dela, ela vai receber a própria posição e multiplicar por -1. Desse jeito, ela vai passar a decrementar a posição X e Y, dependendo de onde ela bateu. Por exemplo, aqui vai ser responsável para caso a bola ela encoste em uma das laterais. Ela vai alterar o valor Y. Que no caso esse valor 555 foi o valor ideal que eu encontrei para caso ela chegue exatamente nessa borda. Então cada valor aqui eu tentei chegar o mais precisamente possível. E se a posição da bola de X for maior ou igual a 775, ou seja, ela já vai ter passado do que a barra consegue alcançar. Ela vai ter encostado no final e dependendo de onde ela caiu, o player oposto vai receber um ponto no score. E o pause ele vai ser setado como true, para caso você faça um ponto, por exemplo, a bola não ir direto e fazer o player se atrapalhar com isso. Aqui vai ser responsável pelo deslocamento das barras, ou seja, eu criei uma classe players que vai conter o encapsulamento de todas as variáveis dos players. E eu criei duas booleanas definidas como cima e baixo, que vão... Aqui eu criei o procedimento, eu chamei o procedimento do keyListener do Java, ou seja, quando a tecla W, por exemplo,
e apertei a tecla W, e se a tecla for pressionada, eu vou definir o up como verdadeiro, que vai entrar na condição, se o up for verdadeiro, quer dizer que a minha posição da barra de Y, ou seja, ela vai decrementar 1, ela vai subir. E para que a barra ela não suba infinitamente, eu coloquei no método, no encapsulamento de setar a posição da Y da barra, para caso ela for menor do que 5 e igual a 490, que foi os valores mais aproximados que eu encontrei, para caso ela encoste aqui no topo e no final. Quando ela chegar aqui, ela vai retornar nada, ou seja, ele vai deixar de receber a posição Y, ou seja, ele vai parar de alterar, que ele vai ficar entrando nessa condição aqui. Ele vai acontecer nada. Aí desse jeito ela vai travar em cima ou embaixo. E é basicamente isso. Quando ela bate no em cima ou embaixo, ela vai inverter o valor da posição da direção de Y, ela vai ficar decrementando o Y. E se ela bate em das duas barras, ela vai ficar alterando e invertendo o valor de X. Desse jeito ela vai dar a sensação de ficar rebatendo, igual como você vê no jogo. Eu esqueci também de mostrar o método Paint Component, que já vem do Java, e aqui vai ser responsável por imprimir as atualizações das telas. Ela vai imprimir cada quadro. E esse carinha aqui vai ser importante para impedir que os quadros iniciais, os quadros anteriores, eles fiquem impressos na tela e não causar uma confusão. Desse jeito ele apaga o quadro anterior. Aqui eu defini a cor como sendo branco para bola e para barra. E aqui ele vai ser responsável por criar a bola. Eu defini com os parâmetros a posição x e y inicial da bola, que ela vai, quer dizer, que no caso ela vai receber a posição inicial na bola, mas ela, enquanto ele for chamado, ele vai atualizar essa posição, ou seja, a cada nova posição da bola ela vai pintar um quadro diferente, ela vai pintar uma posição nova, um quadro diferente. Nesse ele vai imprimir o score do jogo. E se o jogo estiver pausado, ele vai exibir essa string que eu botei para apertar espaço e poder começar o jogo. Aqui foi a criação das barras. Eu defini como 10 por 80 o tamanho das barras. E é basicamente isso. Aqui, caso o espaço seja pressionado, eu vou definir o pause como false, ou seja, ele vai dar continuidade no jogo. E é isso. Eu vou só mostrar a execução do jogo. O espaço, ele é bem rápido, eu consigo controlar pelo WS e pelas setas, cada play. Aqui está funcionando corretamente, e se eu deixo, ele marca um score. O espaço ele despausa, e é basicamente isso, um Pong simples.